Eu não vou trazer em memória e resumir tudo que já foi falado, mas somente o que foi falado semana passada. Semana passada nós falamos sobre um gigante que quer destruir, matar e apagar a luz. Nós vimos que Davi, um homem de Deus ungido, ele separa, e as pessoas amarguradas, apertadas de espírito, endividadas, se juntaram a Davi. E um grupo de 400 homens, iniciais, 400 homens, mas homens amargurados, homens apertados de espírito, homens endividados, as piores pessoas de Israel, do povo de Deus, se juntaram com Davi. Eles eram os marginais da sociedade, as piores pessoas, as pessoas amarguradas, tristes, angustiadas, com o espírito, com a alma apertada e endividadas. Ninguém dava nada para aquelas pessoas, ninguém acreditava neles. Eram os piores dos piores, eram os marginais, pessoas angustiadas, amarguradas, apertadas e endividadas. E Davi começa a treiná-los, começa a prepará-los, começa a fazê-los com que cresçam, com que amadureçam, começa a tratá-los e faz daqueles homens valentes. Mas numa batalha, infelizmente o inimigo os pega de surpresa e leva todos os seus familiares cativos. E Davi se angustia, chora, todos os seus soldados, os 400 homens choram, perdem a força, mas Davi diz a palavra que ele se fortaleceu no Senhor. E quando ele se fortaleceu no Senhor, o Senhor disse: se levante, reúna todos e siga em frente, porque eu te levarei aonde eles estão e eu te darei vitória. Mas como nós vimos, daqueles 400 homens iniciais, se juntaram mais 200, e no total 600. Daqueles 600 homens que tinham vindo de guerra já, e estavam cansados da batalha, iam para sua casa descansar, chegaram na sua casa estava destruída. Eles choram, Davi os anima, os fortalece e vai para a guerra, mas nós vemos que dos 600, 400 homens conseguem atravessar o rio para ir para a guerra, e 200 estão cansados e não conseguem atravessar o rio e ficam guardando as bagagens. E o mais importante é que quando eles voltam da guerra, todo vencedor, ele vem cheio de prosperidade, cheio de despojos, de ouro, prata, bens. E quando eles chegavam da guerra, todo soldado tinha direito aos seus despojos. Era a sua recompensa pela vitória. E aquelas pessoas que não foram para a guerra não teriam direito a nada. Mas Davi volta e ele fala: não, nós vamos mudar. Eu vou dar um decreto novo, eu vou estabelecer uma lei nova, e essa lei é até hoje, em que todos os soldados são abençoados. E tanto os 400 que foram para a guerra, quanto os 200 que tinham ficado cansados, que não conseguiram ir para a guerra, foram abençoados. E nós falamos que todos vão ser abençoados neste lugar. Muitos chegaram agora, é a primeira vez que você chegou nesta comunidade, mas você já pode sair com a sua vitória, porque nós já guerreamos muito, temos muitas bênçãos, e você tem direito à sua bênção. Há um decreto, há uma lei estabelecida sobre esta comunidade, baseada na palavra de Davi, na palavra de Deus, em que todos têm direito às bênçãos e aos despojos da guerra. Só que eu falei, aqueles 400 homens eram amargurados, e Davi os torna grandes, vencedores. E quando teve a primeira perda, a primeira derrota, aqueles homens querem apedrejar Davi. E eu falei, se você fosse Davi e quisessem te matar, apedrejado, o que você faria? Você mudaria a lei para que todos fossem abençoados? Ou você falaria, nenhum deles merece a bênção? Falamos ainda de Moisés, em que Miriam saiu falando de casa em casa, mal de Moisés e do casamento de Moisés. E Deus, quando se manifesta, chama Miriam, e Deus fala, Miriam cuspiu no meu rosto. Ela falou mal de você, Moisés, e quando ela fala mal de você, ela cospe no meu rosto. E aí eu falei, muitas vezes, quando nós falamos mal de uma autoridade, de um líder, de um pastor, de um presidente, nós estamos cuspindo na cara, no rosto de Deus. Miriam foi de casa em casa. Quem tem entrado na sua casa? Quem tem entrado na sua vida? Tem falado mal dos outros ou tem falado bênçãos? E aí eu falei que Miriam, Deus colocou a lepra sobre Miriam, só que Moisés orou para que ela fosse curada. E eu perguntei,
se Davi, quiseram matar Davi, mas Davi se levantou, foi para a guerra, trouxe os despojos e abençoou todos. Se fosse você, você abençoaria todos ou também desejaria que eles morressem? Se você fosse Moisés, você oraria por uma pessoa que está falando mal de você e da sua esposa? Mas Moisés, com um coração de líder, ele ora e Miriam foi curada depois de 7 dias. Tem muitas pessoas que estão com lepra no coração, porque abrem a sua vida, abrem a sua casa para pessoas que falam mal dos líderes, que falam mal dos pais, que falam mal dos professores, falam mal do presidente. Do pastor não, porque aqui todo mundo ama o pastor, aqui ninguém faz isso. Mas toda vez que falamos mal de um líder, o próprio Deus falou que nós estamos cuspindo no rosto dele. E é algo muito sério. Você imagina você falar mal de um líder e a visão que você tem é você cuspindo no rosto de Deus? É algo muito sério. Miriam fez isso. Eu ainda falei, uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus fazendo a obra do diabo. E muitas vezes somos filhos de Deus fazendo a obra do diabo. Abrimos a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa. Nos assentamos na mesa para ficar falando mal dos líderes, da família do líder, para falar mal da presidenta, dos governadores. E a Bíblia ensina que nós devemos orar. Mas toda vez que você ver alguém falando mal de alguém, de um líder em especial, você vai se lembrar. Aquela pessoa que falou mal do líder, ela está cuspindo contra Deus. E Deus vai colocar lepra na vida dela. Mas Davi abençoou a todos. E Moisés pediu perdão a Deus e falou, Deus, limpa ela. E em 7 dias ela foi limpa da lepra. Depois eu falei sobre Jesus. Jesus está falando com os seus discípulos e ele diz, olha, o escândalo vem. Tem pessoas que fazem tantas tolices dentro da igreja, líderes, membros, fazem tantas tolices dentro da igreja, que o escândalo vem. Muitos escândalos acontecem na igreja. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Jesus não disse que o escândalo não vai vir. Ele disse o escândalo vem, mas ai daquele por quem entrou o escândalo. Ai daquele que trouxe o escândalo para a obra de Deus. E Jesus continua o texto e ele explica, olha, era melhor que amarrasse uma corda no pescoço e colocasse uma pedra de moinha e lançasse na água. Jesus está falando, era melhor que cometesse suicídio. Porque a hora que se encontrar comigo, o julgamento vai ser pesado. Mas em seguida Jesus fala, perdoa eles. E os discípulos pedem, Senhor, nos acrescente fé para perdoar as pessoas. Tem muitas pessoas que fazem tantas besteiras, tantas tolices, tantas loucuras dentro da igreja. Estou falando de líderes, membros, equipes, fazem tantas tolices. E Jesus diz, era melhor que tivesse cometido um suicídio. Mas ele fala para os discípulos, olha, perdoe. Tem muitas pessoas que prejudicam a obra, acham que vão destruir a casa de Deus, acham que vão destruir a obra de Deus, se levantam contra líderes, contra igrejas, contra a placa de igrejas. E Jesus fala, era melhor que tivesse cometido um suicídio. Mas ele diz, perdoa. Perdoa essas pessoas que trouxeram escândalo. E nós terminamos falando que aqueles valentes de Davi, aqueles 400, aqueles 600 homens, que a princípio, na primeira dificuldade, quiseram apedrejar Davi, nós vimos no final que quando eles vão para uma guerra, e Davi está lutando contra um dos piores gigantes, mais violentos que tem, um dos seus valentes se levanta para proteger Davi. Davi estava cansado, estava fadigado, ele estava começando a perder a batalha contra o gigante e provavelmente ia ser morto. E um dos seus guerreiros se levanta contra o gigante, protege Davi e mata o gigante. E em seguida, quando termina a batalha, os seus valentes se reúnem e dizem, Davi, você não vai mais para a guerra. Porque nós não queremos que a luz de Israel se apague sobre a nossa vida. O povo de Deus sabia o que era viver nas trevas. Eles viveram no Egito, sabiam o que era viver na escravidão, debaixo das mãos do inimigo. E eles falaram, Davi, para que você não corra o risco de morrer em uma batalha, você não vai mais à guerra. Você já nos ensinou, nós já sabemos a lutar.
Você venceu o gigante e hoje nós somos valentes e guerreiros e estamos preparados para lutar contra os gigantes. Tanto é que matamos um dos piores gigantes. Então não queremos mais que você vá à guerra. Nós não queremos que você corra o risco. Porque se a luz se apagar, nós vamos viver em trevas. Muitas vezes nós não temos entendimento. E eu aqui sou sempre o primeiro a falar. O pastor não é super-homem. O pastor também cansa. E se na hora da guerra não tiver pessoas preparadas, o gigante destrói os líderes e apaga a luz, a unção que está sobre o lugar. Por isso que Davi, ele se empenhou tanto em treinar os seus valentes, em treinar os seus homens, para que na hora da guerra estivessem prontos, preparados para vencer. Se você não entender que você tem que preparar os seus filhos, se você não entender, os filhos não entenderem que precisam cuidar dos pais, se os membros da comunidade não entenderem que precisam cuidar dos pastores, se nós não entendermos que nós temos que cuidar dos líderes, do governador, da presidenta, e orar por eles, a luz se apaga e nós entramos em uma crise. Nós temos falado aqui várias vezes, olha, o Brasil está à beira de uma crise, o mundo está à beira de uma crise, vamos viver uma crise mundial. E desde a eleição, o que se ouve são boatos de impeachment. Eu fui o primeiro a falar, eu não votei na presidenta, mas como cidadão, eu não posso falar mal de um líder. Como homem de Deus, filho de Deus, eu tenho que orar pelos governadores. Ou nós cuidamos, oramos e protegemos os líderes que estão sobre nós, ou a luz se apaga. Diga, quando a luz se apaga, o inimigo reina. E esta foi a mensagem da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre os valentes de Davi. Porque qualquer pessoa inteligente, como Davi, sabe que se não tiver homens valentes, na hora da guerra, quem vai correr o maior risco é ele. A maioria dos pastores, vou dar um exemplo na minha vivência, na minha área. A maioria dos pastores que eu vejo que caem e são destruídos, e as suas famílias são devoradas por espíritos malignos, porque não levantaram valentes. Muitos se achavam super-homens. Não, eu tenho unção, eu tenho chamado. Eu já venci gigantes. Pode deixar que quando tiver problema eu resolvo. O maior erro de um líder é achar que é super-homem. E ele não, se achando um super-homem, ele não prepara outros homens e mulheres para serem valentes. E aí quando ele se cansa, o inimigo apaga a luz e destrói a todos. Por isso um líder inteligente, ele vai preparar o seu filho. Um líder inteligente vai preparar valentes. Um líder inteligente vai preparar um exército de pessoas, de homens e mulheres fortes para a guerra. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Quantos estão entendendo que para derrubar gigantes, nós temos que primeiro ver uma pessoa vencendo gigantes? Porque eu aprendo com o líder. O que o líder faz, eu vou fazer. Saul não venceu nenhum gigante, e nenhum dos seus soldados venceram, pelo contrário, foram mortos. Se você está debaixo de uma liderança que não se coloca na guerra para vencer gigantes, você nunca vai ver um gigante cair e você nunca vai estar pronto para vencer um gigante e conquistar. Então a primeira coisa que nós temos que ter consciência desta série é que eu tenho que ter um líder que não foge da guerra, mas que se coloca de pé e que se levanta contra o gigante e que já venceu gigantes. A segunda coisa que eu tenho que entender é que eu preciso ser treinado para vencer gigantes. Esses dias ainda falava com algumas pessoas, falava assim, olha, vencer gigante não é poesia não, é guerra. E nós temos que nos preparar para vencer gigantes. Nós temos que ser homens e mulheres de trabalho, sermos trabalhadores. Nós temos que vencer o leão, temos que vencer o urso, para depois vencer o gigante. Quando eu estou
junto de um líder que vence gigantes, quando eu estou sendo treinado, eu estou crescendo e amadurecendo, eu sou trabalhador, eu venço o leão, o urso, eu estou pronto para ir para a guerra e vencer o gigante. Mas quando eu vejo o meu líder precisando de uma ajuda, e eu ajudo, aí é fundamental para você se tornar um grande valente. É comum, quando os líderes estão passando dificuldade, as pessoas fogem. Quando as pessoas veem que vai acontecer algo ruim, as pessoas fogem, se escondem. E agora eu não vou lá na igreja não, porque vai ser guerra. É derrubando o gigante, eu tenho medo de gigante. Eu não gosto desse negócio de guerra. Eu gosto de paz, pastor, eu sou paz e amor. Ô pastor, quando é que vai vir as mensagens sobre prosperidade? Eu gosto de prosperidade. Mas quando levanta a guerra, é aí que eu sei quem vai ser valente e quem não vai. Porque quando o inimigo se levanta e os que fogem, esses nunca vão ser valentes. Agora, quando o inimigo se levanta e você fala, eu vou vencer, esse vai ser valente, esse vai vencer. Quando as pessoas veem o inimigo se levantando contra os líderes, contra o pai, contra o pastor, e elas recuam, elas não vão ter unção e luz para vencer gigantes. Davi, na hora que ele estava entre a vida e a morte, cansado, e o gigante ia matá-lo, um dos seus valentes, um dos seus soldados se levanta, o livra, o guarda e mata o gigante. E a partir dali, eles começam a vencer gigantes. E como nós vimos semana passada, derrubaram mais 4 gigantes. É comum, o apóstolo Gerson sempre fala, na hora que tem problemas, muitos tiram férias. Na hora que tem problemas, muitos fogem, se escondem. Eu quero saber, quando nós começarmos a ter problemas, se o inimigo começar a se levantar contra nós, se o inimigo começar a nos rondar, e começar a perguntar, tem homem aí, tem valente aí? Você vai fazer o quê? Você vai fugir? Vai se esconder? Ou você vai ficar firme? Eu gosto muito do vídeo que nós usamos, o último, em que ele mata o gigante e ele fala, tem mais alguém aí? Porque quando você mata um gigante, os irmãos do gigante vão se levantar. Davi matou Golias, e os irmãos de Golias se levantaram com muita fúria para matar Davi e destruir o povo. Às vezes acontece uma vitória na igreja, e muitas vezes relaxamos. Mas se nós derrubamos Golias, temos que saber que temos que estar preparados para vencer mais 4 gigantes. Só que nesse processo de vencer gigantes, muitas vezes o líder se cansa. Ah, mas se o líder se cansar e perder, se o gigante matar, eu vou para outra igreja. As coisas não funcionam do jeito que as pessoas, que o mundo pensa, não. As coisas não são assim. As coisas não funcionam assim. Ou você é fiel e está na guerra, e você cuida, você protege, ou você não tem luz.